Koji junta-se a um dormitório de deusas e os aplaude. Koji Naguma é apenas um garoto de 12 anos. Um dia, quando voltou da escola, sua casa estava pegando fogo. E adivinhe só? Foi o pai dele quem começou. Mas em vez de ficar para resolver as coisas, o pai do Koji, bem, ele fugiu, deixando o Koji sozinho. Então lá estava ele, esse Koji de 12 anos, sozinho e sem lar. Ele vagou pela cidade dos espinhos tentando entender as coisas. A vida era difícil, especialmente para um garoto como ele. Sem casa, sem comida, nada. Um dia ele estava com tanta fome que simplesmente desmaiou ali mesmo no meio da rua. Por sorte, uma universitária de cabelo verde chamada Minoru apareceu. Ela disse a ele que era pesquisadora. Minoru percebeu que Koji estava em uma enrascada, então ela o levou para a casa dela, seu dormitório. E deixe-me dizer, ela preparou uma refeição deliciosa para ele. Koji não acreditava na sua sorte. Depois de devorar a comida, ele estava se sentindo muito bem. Minoru disse a ele que podia usar o banheiro para se refrescar. Koji ficou animado e correu para o banheiro. Mas quando ele abriu a porta, surpresa. Havia 3 meninas lá dentro, Serene, Kiria e Frei. Elas moravam no mesmo dormitório que Mineru. Pucci ficou extremamente envergonhado. Ele saiu de lá rapidamente. Mas então Ban ele esbarrou em Athena, uma garota de cabelo rosa, que também fazia parte do pessoal do dormitório. Eles colidiram e acabaram no chão, e o rosto de Koji, bem, estava em uma posição meio embaraçosa. Athena ela teve um sangramento nasal e desmaiou ali mesmo. As outras 3 meninas não podiam acreditar na rapidez com que Koji acabou nessa situação. Naquele primeiro dia, Koji conheceu a turma do dormitório da deusa na Universidade Feminina. Tem o Minoru, um estudante influente do 4º ano que está segurando as pontas como supervisor temporário do dormitório. Depois, tem a Kiria, uma durona do 2º ano que está nas artes marciais desde sempre. Frei, ela é uma estudante do 3º ano e adora fazer cosplay e criar trajes elegantes. Athena, ela é uma caloura do 1º ano. E aqui está o problema, ela só fala com meninas e sangra pelo nariz perto de caras. Por último, mas não menos importante, Serene, a quieta que está na Terra há tanto tempo que nem lembra quando chegou aqui. Ela é um pouco excêntrica também. Depois de um tempo, Koji conta às garotas sobre sua situação difícil. Athena ainda está no quarto dela se recuperando do pequeno incidente de sangramento nasal. Koji expõe tudo, sem dinheiro, sem família e sem lugar para ficar. Ele diz a elas que está ansioso para voltar à escola, mas a situação financeira o está prendendo. É quando Minoru surge com uma ideia brilhante. Ela sugere que o contratem como supervisor do dormitório, já que não tinham um oficialmente. Os olhos de Koji brilham quando ele ouve esse plano. Ele está dentro, sem pensar 2 vezes. Ele está pronto para começar a trabalhar imediatamente. As outras garotas também apoiam a ideia. Elas adorariam ter um supervisor oficial para ajudar. Há apenas um pequeno problema. Athena, o próximo a saber das novidades é o quarto dela. Eles esperam que ela mude de ideia ao ouvir a história de Koji. Mas nossa, eles tiveram uma surpresa. Athena não está aceitando isso. Ela está batendo o pé com firmeza. Veja, ela sempre esteve cercada por meninas desde que era pequena. Escola só para meninas, família só de mulheres, tudo isso. Ela não vai mudar isso agora. Se Koji for trabalhar lá, ela vai correr, sem mais nem menos. Koji está coçando a cabeça tentando entender por que Athena é tão contra isso. Ela junta suas coisas e sai correndo pela porta enquanto o resto apenas a observa. Minoru contou a Koji sobre a situação de Athena. Veja, Athena nunca realmente conviveu com meninos antes. A primeira vez que isso aconteceu foi meio que um acidente. Ela entrou no quarto e viu sua colega de quarto e o namorado aplaudindo. Isso foi o suficiente para fazê-la sentir-se toda estranha por dentro. Ela teve uma hemorragia nasal e desmaiou. Desde então, ela tem ficado super apreensiva perto de rapazes. Minoru, pensando que poderia ajudar Athena a superar seu medo, decidiu contratar um rapaz como supervisor. Mas o problema é que não funcionou. Athena ficou ainda mais assustada e nada melhorou. Koji, mesmo não conseguindo entender por que Athena estava tão assustada, não queria tirar a casa de outra pessoa. Ele sabia como era estar sem um lugar para ficar e passar fome. Então correu atrás de Athena enquanto ela se afastava. Ele a alcançou e teve uma conversa. Convenceu-a a voltar para o dormitório. Afinal, era o lar dela. Ele prometeu que daria um jeito para si mesmo. Athena voltou para o dormitório, mas Kurt, ele estava de novo nas ruas. Ele recusou um emprego que poderia ter lhe dado um lar e o colocado de volta na escola. Tudo porque não queria que Athena sofresse. A vida dele continuou difícil. Ele encontrou um lugar no parque para passar a noite, todo frio e sozinho. Enquanto Athena estava voltando para o dormitório, lembrou-se do que Minoru tinha dito sobre a casa de Koji ter pegado fogo. Isso a emocionou profundamente. Ela percebeu que Koji era realmente um cara altruísta, abrindo mão de uma vida melhor só para que Athena não ficasse sem teto. E por sorte para Koji, que havia cochilado no parque, Athena apareceu para resgatá-lo. Ela o colocou nas costas e o levou de volta para o dormitório. Quando ele acordou, sentiu o calor dela e percebeu seu cheiro agradável. Quando Koji estendeu a mão, tocou algo acidentalmente. Acontece que era a proteção de trama da Athena. E assim, Athena teve um sangramento nasal e desmaiou ali mesmo.
Então agora Cody teve que carregá-la de volta para o dormitório. Mas aqui está a reviravolta. Athena, ela finalmente aceitou Cody trabalhando lá. Ela estava tentando ser corajosa e ajudar Cody também. No dia seguinte, Cody estava todo animado para começar seu novo trabalho. Mas adivinha? O dormitório estava uma bagunça total, exceto pelo quarto da Athena, que estava aí impecável. Cody decidiu começar limpando o quarto de Minoru primeiro. Ele bateu na porta dela e adivinha o que ela estava vestindo? Apenas uma camisa que mostrava um pouco mais do que deveria. O rosto de Cody ficou vermelho como um tomate quando ele viu aquilo e perguntou por que ela estava vestida assim. Minoru disse que era por conveniência, como se ajudasse a trabalhar melhor ou algo assim. Cody, todo atrapalhado, disse que esperaria lá fora até ela terminar de se trocar e rapidamente saiu. Mas então, do nada, uma mão o puxou para dentro do quarto da Frey enquanto ele passava. Frey, ela adora cosplay, e viu uma oportunidade de ouro para vestir Cody. Ela insistiu que ele experimentasse esse uniforme de empregada porque fazia parte do trabalho, sabe? Ela não se importava em ajudar ninguém, menino ou menina, a encontrar a roupa certa. Enquanto ele está preso naquele traje de empregada, Frey faz outro pedido a Cody. Ela quer que ele meça as 3 estatísticas importantes de sua plot armor. Ele realmente não podia dizer não. Fazia parte do trabalho, certo? Mas cara, ele estava tão desconfortável e vermelho como um tomate. Enquanto tentava fazer essa tarefa embaraçosa, ele acidentalmente perdeu o equilíbrio e caiu. E adivinha, Frey caiu bem em cima dele. Bem no meio dessa confusão, Minoru invade o quarto como um raio. Ela está com muita pressa e diz para todos saírem do dormitório o mais rápido possível. Algo tinha dado muito errado com um dos seus experimentos e gás tóxico estava tomando conta do lugar. Todos os 3 correm para fora e Kushi está super preocupado. Ele percebe que essas garotas geralmente são super tranquilas com as coisas, tipo, elas não pensam sobre o que vai acontecer depois. Então ele dá uma pequena palestra sobre serem mais cuidadosos, mas então percebe que talvez tenha sido um pouco severo, já que elas são mais velhas que ele. Então pede desculpas rapidinho antes de sair correndo dali. Minoru, ela na verdade apreciou isso. Ela achou que Kushi foi bem responsável por chamá-la a atenção sobre suas ações. Ela passou a respeitá-lo por isso. Kushi ainda está andando pela rua vestido de empregada da Frey, e vamos apenas dizer que ele está atraindo bastante atenção. Mas ele é um expert nesse estilo de vida nas ruas, e consegue um cobertor para as meninas. Veja, está frio lá fora, e tanto Minoru quanto Frey não estavam em condições de lidar com o tempo frio. O cobertor foi útil enquanto esperavam que a bagunça do gás se resolvesse. Como o único garoto e meio que o Dormon, Kushi sentia que era seu trabalho manter as garotas seguras e aquecidas. Mas então, do nada, Frey e Minoru chegam correndo e lhe dão um grande abraço. Parece inocente, certo? Bem, não exatamente. Infelizmente, Athena viu toda essa cena acontecer, e isso fez com que ela tivesse um de seus famosos sangramentos nasais e desmaiasse ali mesmo. Tarde da noite, Kushi estava dormindo tranquilamente quando foi acordado de repente por algum barulho louco vindo de cima do seu quarto. Era como se alguém estivesse pisando no teto, sabe? E então, uau, o teto simplesmente cedeu e adivinha quem caiu? Era a Kyria, e ela ficou presa. Tipo, não conseguia subir de volta nem nada. Então, a única escolha dela foi desabar no quarto do Kushi. Kushi, sendo o cara legal que é, tentou ajudar Obste a amortecer sua queda. Ele correu até ela, mas é aqui que as coisas ficaram super estranhas. Eles tipo colidiram no ar e Kyria acabou caindo bem em cima dele. Agora Kushi tá todo confuso e tal, mas já passou por algo assim antes, então começa a olhar ao redor. E adivinha o que ele avista por perto? É um livro, e Kyria está tentando escondê-lo, toda envergonhada. Acontece que esse livro era muito especial para ela. Foi o primeiro livro que ela comprou quando começou na universidade. Naquela época, ela não fazia ideia de que havia um mundo doce e brilhante esperando por ela naquelas páginas. Veja, ela cresceu no dojo da família, sempre lutando e tal. Então, quando ela pegou aquele livro de romance, sentiu-se toda sensível por dentro e ficou totalmente absorvida por ele. Mas aqui está o detalhe. Quando ela estava lendo, às vezes ficava tão agitada e emocionada que, tipo, avançava na parede e dava um soco, sabe? Só para liberar toda aquela emoção reprimida. Nesse momento, Kushi entende por que Kyria quebrou o teto. Ela é uma garota tímida que adora romances açucarados e às vezes soca as coisas quando está muito emotiva. Kyria pede desculpas pelo buraco e pergunta se pode dormir no quarto de Kushi porque tem medo de cair pelo próprio teto. Kushi fica meio pensando por que está tranquilo em compartilhar o quarto com um menino, mas aí ele entende. Ela está acostumada porque tem irmãos mais novos em casa, então Kushi fica tipo, tudo bem, podemos compartilhar. Mas quando as luzes se apagam, Kyria tenta ter uma conversa profunda com ele. Ela diz que sempre que olha para ele, pensa nos irmãos mais novos com quem costumava treinar no dojo. Kushi só está tentando dormir, mas Kyria sente tanta falta das sessões de treino com os irmãos que dá tudo de si e o ataca como se estivessem em uma grande luta. Fica tão selvagem que ele acha que está em sério perigo, mas não se preocupa muito porque percebeu que as garotas do dormitório são um grupo especial. Cada uma tem seu próprio estilo e todas são bonitas. Então ele diz a Kyria que, embora ele a lembre dos irmãos dela, ele é apenas um garoto comum. Ele espera que ela entenda isso.
Logo depois de dizer isso, Kushi fica toda envergonhada e sai correndo do quarto, deixando Kiria para dormir lá. Ele combina dormir no quarto de Kiria em vez disso. Kiria, ela está se sentindo um pouco tímida, porque você sabe, foi a primeira vez que alguém a chamou de fofa. Mas Kushi não está pensando em coisas fofas. Não, ele está preocupado que Kiria possa transformar seu quarto em uma zona de desastre, assim como fez com o dela. Ele espera que isso não aconteça. Enquanto Kushi pega no sono, Serine entra furtivamente no quarto. Ela está lá para ver Kiria sobre alguma coisa de trabalho, mas surpresa. Ela encontra Kushi em vez disso. Ela percebe o buraco no chão e faz um acordo com ele. Se ele concordar em ser seu servo, ela usará sua tecnologia lunar para consertar o buraco. Kushi está meio acordado, então ele diz: "Claro, parece bom." Ele não entende bem o que está acontecendo, mas se isso significa ter seu quarto de volta e Kiria de volta ao dela, ele topa. Então, do nada, Serine se aproxima e bate palmas para ele sob o luar. Depois disso, ela vai até a janela onde a lua está brilhando e meio que parece um coelho branco. No dia seguinte, Kushi acorda e adivinhe, o chão está todo magicamente consertado. Ele está totalmente alheio ao que aconteceu, mas não se importa muito. Ele vai fazer o café da manhã porque, sabe, ele é o supervisor do dormitório e precisa alimentar todo mundo. E uau, todos ficam super impressionados porque a comida que ele faz é, tipo, incrivelmente deliciosa. As garotas estão super felizes porque Kushi preparou uma comida deliciosa para elas e querem agradecê-lo. Minoru diz: "Experimente este remédio que eu preparei." Frei está toda animada com a roupa dela e quer que ele a vista. E Kiria está ansiosa para lutar com ele depois que comerem. Athena, no entanto, está surpresa porque Kushi ficou tão amigo das meninas rapidamente, especialmente considerando que ele acabou de começar a trabalhar aqui. Ela está pensando se algo duvidoso aconteceu enquanto ela estava fora. E o mais louco, Kushi até conquistou Serine, que ela jamais pensaria que se aproximaria de alguém novo. Parece suspeito. Então, depois do café da manhã, eles colocaram o Kushi no comando de cozinhar e administrar o dinheiro das compras. Mas Athena ainda não está convencida. Ela não consegue entender como eles confiam no Kushi tão rápido. Quando Kushi precisa ir às compras para o jantar, Athena diz: "Vou junto." Ela quer ver se ele é realmente confiável. Ela não vai baixar a guarda até descobrir a verdade. O problema é que Athena tem medo de rapazes, então eles têm que pegar todos esses atalhos. Depois de alguns momentos complicados, conseguem pegar tudo o que precisam para o jantar. Kushi ficou bastante impressionado com a coragem de Athena em enfrentar seu medo de rapazes de frente. A maioria das pessoas simplesmente evitaria isso, mas ela não fez, e isso o deixou feliz. Ele sentiu essa bondade e coragem dela não apenas agora, mas o dia todo desde que ele chegou ao dormitório. Ele estava super grato a ela porque a atitude acolhedora dela permitiu que ele ficasse lá. Athena, por outro lado, está pensando que talvez Kushi a tenha perdoado por ter partido naquele dia e é por isso que ela tem sido mais aberta ultimamente. Ela está percebendo que provavelmente foi assim que Kushi ganhou a confiança de todas as garotas. Enquanto estão andando, eles acidentalmente esbarram em dois rapazes e Athena está prestes a ter um sangramento nasal de tanto medo. Mas Kushi é rápido, ele diz: "Ela é minha irmã", e a afasta dos caras. Então, eles decidem dar uma pausa em um café próximo. Athena não diz muito, mas Kushi começa pedindo desculpas por como a carregou antes. Surpreendentemente, Athena não está nem um pouco brava. Na verdade, ela diz: "Chame-me de irmã novamente." Ela continua pedindo, então Kushi fala: "Tudo bem, irmã." E ela fica super animada, parece que ela realmente adora ser chamada de irmã e quer ouvir isso de todas as maneiras possíveis. Athena está se sentindo confortável pensando no Kushi como seu irmãozinho. Ela se levanta e diz que quer protegê-lo a partir de agora. Mas opa, o vestido dela escorrega acidentalmente e ela fica super envergonhada. Ela tenta colocar de volta, mas escorrega e cai bem em cima do rosto de Kushi. E adivinha? Ela desmaia de um sangramento nasal. Depois de um tempo eles voltam e Kushi pede desculpas por causar problemas e agradece a Athena por ir à loja com ele. Athena diz: "Não precisa agradecer." A princípio ela tinha dúvidas sobre ele, mas agora acredita que ele conquistou a confiança das garotas pela forma como as trata. Ela quer fazer algo por ele e ser sua irmã mais velha. De volta ao dormitório, Athena está conversando com os outros sobre isso quando Mineru entra e tenta flertar com Kushi. Athena diz: "Não, isso não vai acontecer." Agora ela está decidida a cuidar dele e tratá-lo como um irmãozinho. E quando os outros ouvem Kushi chamar Athena de Mana, todos querem que ele os chame da mesma forma. 2 semanas passaram rapidamente desde que Kushi se mudou para o dormitório. O lugar agora está cheio de vida. Kushi está fazendo seu trabalho como um campeão. Ele até ganhou a confiança de Mineru o suficiente para lavar suas roupas, o que o faz corar um pouco no início, mas ele vai em frente e faz. Mas depois de fazer tudo isso, ele percebe que não foi à escola desde o dia da orientação. Cara, ele sente falta dos amigos. Então, depois de preparar o café da manhã, ele reúne todos no andar de baixo. Mas antes de Athena descer, ela impõe uma condição. Kushi tem que ligar para a irmã. Ele faz isso e ela fica super feliz quando aparece. Ela está até prestes a dar um tapinha na cabeça dele para mostrar sua gratidão, mas então se lembra de que tem medo de meninos. Ela se esforça muito para se aproximar dele sem surtar, e Kushi não pode deixar de notar que a armadura de roteiro dela está tipo bem na cara dele. Enquanto ele pensa sobre isso, Rei chega sorrateiramente por trás e o pega olhando.
ela começa a provocá-lo sobre gostar da roupa da Athena, que é meio parecida com a parte de cima de um pijama. Rei até brinca sobre desenhar uma roupa transparente para ele. Athena rapidamente intervém, determinada a proteger Kushi de mais provocações, mesmo que ela fosse a quem queria tanto que ele a chamasse de Mana. E Mineru percebe o que está acontecendo também. Kiria intervém, querendo ser uma irmã mais velha também porque já tem um irmão mais novo. Elas começam a discutir sobre isso e decidem ter uma competição para ver quem deveria ser a irmã de Kushi. Após o café da manhã, a competição começa. Rei vai primeiro e tenta mostrar seu amor fraternal vestindo Kushi com uma roupa rosa. Kushi diz: "Por que estou vestindo roupas de menina?" Mas para Rei, o que importa é a fofura. Ela até diz que os irmãos mais novos são como brinquedos para suas irmãs. Mas Kushi discorda fortemente. Rei é desclassificada rapidamente. Em seguida é a Mineru. Ela quer provar que é uma boa irmã, então pede ao Kushi para testar uma de suas misturas. Normalmente, irmãos mais novos são ótimos cobaias, mas não desta vez. Mineru também é desclassificada imediatamente, então é a vez de Serine. Todos estão curiosos para ver o que ela vai fazer, já que geralmente não faz muito. Ela apenas se deita no chão e descansa a cabeça no colo de Kushi, como um animal de estimação, não como uma irmã. Finalmente, queria dar um passo à frente. Ela sabe como lidar com este concurso porque tem um irmão mais novo em casa. É quase fácil demais para ela. Ela demonstra seu carinho atacando-o de forma brincalhona e eventualmente o faz desmaiar. Athena fica preocupada ao ver Kushi deitado no chão e vai verificar como ele está. Ela o acorda e age mais como uma mãe do que uma irmã, tranquilizando-o. As outras garotas provocam Athena porque ela está inclinada sobre Kushi, fazendo parecer que está prestes a alimentá-lo como um bebê. Quando Athena se vira para falar com as garotas, Kushi acorda e acidentalmente agarra suas roupas, causando sangramento nasal nela. Depois que o caos se acalma e Kushi toma um banho, todos vêm se desculpar por causar problemas. Apesar do caos, Kushi está começando a entender como é ter uma irmã mais velha e está bem com isso. As garotas estão felizes que Kushi as vê como suas irmãs mais velhas. Mineru anuncia que após o final da Golden Week, Kushi pode voltar para a escola. Ela e Rei cuidaram da papelada para ele. A Golden Week termina, e no dia seguinte Kushi retorna à escola. Ele está animado porque finalmente tem seu próprio armário de sapatos. Mas, de repente, uma garota lhe dá um chute no rosto. Essa garota é Sudia, sua amiga de infância e colega de classe com temperamento explosivo. Ela sabia sobre a casa dele ter pegado fogo e estava preocupada com ele. Ela pergunta por que ele não enviou uma mensagem para avisar que estava bem. No início, parece que ela quer dizer que estava preocupada, mas depois muda de atitude e diz que não estava preocupada. Ela sai rapidamente, sentindo-se conflituosa sobre como o trata. Ela realmente se importa com ele, mas não consegue expressar isso corretamente. Sempre que Kushi tenta ser amigável com ela, ela o rejeita, e isso a chateia. Kushi conhece bem sua amiga, e não se deixa desencorajar facilmente pelo comportamento frio dela. Ele planeja falar com ela e contar sobre a sua casa ter pegado fogo e ter encontrado um novo lugar para morar, mas não vai revelar tudo, por causa do comportamento excêntrico da sua nova irmã, temendo que ela possa entender errado. Kushi tenta parar Sudia estendendo a mão, mas ela fica realmente brava e o repreende por tocar na mão dela. Ela sai e Kushi percebe que ela está chateada porque ele esqueceu da condição dela. O corpo de Sudia é super sensível a altas temperaturas, seja o calor de coisas, o calor do clima ou até mesmo o calor do corpo das pessoas. Faz com que ela se sinta desconfortável, tonta, e ela pode até desmaiar se piorar muito. Foi assim que eles se tornaram amigos quando eram pequenos, no jardim de infância. Naquela época, enquanto todas as outras crianças brincavam no sol, Sudia sentava-se na sombra sozinha. Kudia notou e pediu para brincar, mas ela disse não porque tinha medo de ficar tonta. Então, Kudia pegou na mão dela para convidá-la novamente, mas o calor de sua mão a fez sentir-se desconfortável e ansiosa. Ela contou a ele sobre sua condição e ele entendeu imediatamente. Kudia correu para dentro e pegou uma bolsa de gelo para esfriar suas mãos. Se suas mãos estivessem frias, seria possível que eles dessem as mãos. Sudia pensou que suas mãos aqueceriam rapidamente, o que a irritou e ela o afastou. Mas então ele tocou o rosto dela com suas mãos frias e isso a acalmou. Aquela lembrança do toque frio de Cody permaneceu com ela enquanto estava sentada sozinha no telhado, comendo seu almoço. Sudia não consegue entender por que suas reações sempre parecem diferentes do que ela realmente sente, mas Cody foi persistente e nunca desistiu dela. Enquanto pensa sobre isso, ela começa a sentir tontura porque está sentada ao sol agora que a sombra se moveu. De repente, Cody aparece e coloca suavemente suas mãos frias em suas bochechas, surpreendendo-a. Ela percebe que ele nunca se esqueceu de sua condição e ele mostra os pacotes de gelo em sua bolsa. Ele até pediu ajuda a Mineru para garantir que pudesse mantê-la fresca sempre que precisasse. Ele estava sempre pensando nela. Então ele começa a contar tudo para ela. Mais tarde, depois de terminar sua história, Sudia quer ver o dormitório por si mesma. Mas ao tentar se levantar, ela fica tonta e cambaleia, perdendo o equilíbrio. Ambos tropeçam e caem em uma cama. E isso parece meio indecente. Qualquer um que os visse poderia entender errado. Kuji tenta se levantar, mas Sudia o impede. Surpreendentemente, ela quer que ele fique perto.
Mas antes que ela possa terminar sua frase, sua atitude muda novamente, e ela o empurra da cama, escondendo seus verdadeiros sentimentos mais uma vez. Sudia não queria escorregar e empurrá-lo, mas aconteceu, e ela não está feliz consigo mesma por isso. Na tarde após a escola, ela ainda quer visitar o dormitório com ele para fazer uma inspeção, mas Kuji não acha que seja necessário. Vendo que ele não quer que ela visite, Sudia se pergunta se ele se sente culpado por algo. Se não há nada a esconder, então não há razão para ter medo. Quando chegam ao dormitório, ocorre uma explosão porque um dos experimentos de Mineru falhou novamente. Tanto Mineru quanto o rei correm para se salvarem do gás tóxico. Sudia os vê em seu estado natural e fica sem palavras. Quando a casa está segura para entrar novamente, todos entram. Cody apresenta as garotas a Sudia, então Athena chega e ela recebe sua própria apresentação. Cody acrescenta que Athena é a única normal na casa. Ao ver Sudia, Rei é surpreendida por sua fofura. Ela quer dar a Sudia uma transformação e se move para fazê-lo. No entanto, Sudia, sensível ao calor corporal por causa de sua condição, é rapidamente protegida por Cody. Ele rapidamente explica a condição de Sudia para Rei. Sentindo-se envergonhada porque Cody a está defendendo, Sudia o chuta para longe. Ela fica corada e se vira, arrependendo-se de sua reação impulsiva. As garotas do dormitório notam seu constrangimento e acham isso divertido. Fica claro que Sudia tem sentimentos por Cody, e elas sugerem de forma brincalhona que Athena agora tem uma rival pela atenção de Cody. Athena tenta explicar, mas ninguém presta muita atenção. Mais tarde, Sudia decide inspecionar o dormitório para ver se é adequado para Cody. Primeira parada, o quarto de Cody. Parece bastante comum, então Sudia não se sente muito cautelosa. Athena, nunca tendo visto o quarto dele antes, está bastante curiosa. Ao ver Cody e Athena tendo uma conversa íntima, Sudia sente uma pontada de ciúmes, embora não expressasse isso. Para o segundo quarto, o de Mineru, está cheio de gás tóxico de suas experiências, tornando impossível entrar. Ver este quarto lembra Sudia dos rumores que circulam pela escola sobre a envenenadora da universidade feminina. Ela fica cautelosa com a condição do dormitório. Eles seguem para o quarto de Rei, onde há uma roupa que parece perfeita para Sudia. Rei ajuda Sudia a vesti-la com entusiasmo, e a cena chama a atenção de Cody. Ele rapidamente desvia o olhar. O entusiasmo de Rei passa um pouco dos limites, levando Athena a intervir como a autoproclamada irmã mais velha de Cody. O próximo é o quarto de Athena. Parece bem comum, então Sudia começa a se sentir menos cautelosa e relaxa um pouco. Cody, pela primeira vez, observa de perto o quarto de Athena, que ele nunca tinha visto antes. É aconchegante e tem um cheiro agradável. Quando ele a elogia sobre como ela o manteve bem arrumado, ela fica corada. Sudia percebe isso e instantaneamente fica cautelosa novamente. Depois vem o quarto de Kyria, cheio de livros de romance. Cody e Athena ficam surpresos que Sudia tenha relaxado tanto na presença de Kyria, mas as coisas mudam quando Kyria começa a ler um livro bem na frente de Sudia. Como de costume, Kyria não consegue conter sua empolgação e soca a parede, acionando alarmes na cabeça de Sudia. Ela conclui que este dormitório é extremamente arriscado para Cody. Vendo o desconforto de Sudia, Serine lhe oferece um pedaço de bolo. Mas quando ela se lembra corretamente, percebe que o bolo estragou, aumentando ainda mais a reputação perigosa do dormitório. Está ficando tarde e todos querem compensar seus erros, então decidem que Sudia deve passar a noite. Todos vão viver juntos sob o mesmo teto, mas a grande questão é qual quarto Sudia vai escolher. Como todos os outros quartos parecem perigosos, Sudia escolhe o quarto de Athena. Enquanto ela entra para se preparar para dormir, continua lançando olhares severos para Athena. No entanto, essa é a chance de Athena se reconciliar com Sudia. Ela assegura a Sudia que esta será uma noite memorável para ela. Logo, ela começa a perguntar sobre o passado de Cody e que tipo de pessoa ele é, já que Sudia sempre esteve ao lado dele. A Athena está bastante certa de que ele é uma pessoa amável e confiável. Por outro lado, Sudia tem uma pergunta para Athena. Qual é a relação de todos com Cody? Athena foi pega de surpresa pela pergunta. Assim que ela estava prestes a explicar, eles de repente ouviram Cody gritando. Eles se apressaram a descer para ver como ele estava e o encontraram tentando aplaudir Kyria. Tentaram explicar o que aconteceu. Enquanto Cody estava tomando banho, ele começou a sentir-se tonto. Ele decidiu terminar, e quando saiu, ele acidentalmente esbarrou em Kyria, que estava indo tomar banho também. E foi assim que eles acabaram nessa situação constrangedora. Kyria já tinha tomado banho mais cedo, mas como estava praticando artes marciais perto da cama, ficou suada. Ela queria tomar um banho e acidentalmente esbarrou em Cody. Sudia ficou muito chocada e perguntou diretamente a Kyria o que estava acontecendo, fazendo Athena corar. Kyria olhou ao redor por um momento e também corou. Deveria ser nada, mas Sudia achou estranho que as garotas estivessem coradas, mesmo sendo mais velhas que Cody. Ela achou injusto, especialmente quando ninguém conseguia explicar por quê. Sudia correu de volta para o seu quarto chateada. Passaram-se vários dias, e Kyria e Athena agiam distantes e menos animadas. Eles até esqueceram de levar o almoço para a escola, porque queriam evitar Cody.
Rei ficou desconfiado do comportamento delas e perguntou o que aconteceu entre os três. Embora Cudi tenha percebido que poderia estar relacionado ao que aconteceu na noite em que Sudia passou a noite, ele não disse nada. Frei mencionou que as meninas passariam fome porque não tinham dinheiro para comprar o almoço e só receberiam suas mesadas no dia seguinte. Kushi não conseguia entender como eles iriam se virar sem dinheiro, e o horário das aulas significava que eles não estariam em casa até o final da tarde. Ficar sem almoçar não era uma opção. Frei sugeriu que Kushi simplesmente levasse o almoço para eles na escola. Frei estava preocupado porque era uma escola só para meninas, e ele não tinha certeza se Kushi poderia entrar como menino. Então, Kushi teve que se vestir como uma garota para entrar na escola. Kushi concordou e foi para a escola disfarçado de menina. Assim que ele entrou, todas as garotas o notaram. Eles acharam ele fofo e se perguntaram de quem ele era irmãzinha. Duas alunas mais velhas acabaram descobrindo que ele era na verdade um menino, mas não pareceram se importar. Elas queriam sair com ele e se divertir. Elas ficaram por perto dele, mas ele conseguiu escapar e encontrar Athena, que estava na aula de economia. Assim que virou uma esquina, ele acidentalmente esbarrou novamente nas duas alunas mais velhas. Elas estavam animadas por conversar com o menino, o que atraiu ainda mais a atenção das meninas. E elas o cercaram, tornando difícil para ele escapar. Por sorte, Athena saiu e o viu naquela situação, e ele estava em alta demanda. Para impedir que as garotas o incomodassem, ela rapidamente o puxou para longe. Kushi explicou tudo sobre a situação do almoço para Athena, e mencionou que trouxe almoço para Kyria também. Athena então o levou até o local de Kyria. Enquanto Athena caminhava sem olhar para onde estava indo, ela acidentalmente esbarrou em Kyria, que estava carregando um balde de água. Ambos acabaram se molhando e tiveram que trocar de roupa. Kushi decidiu esperar do lado de fora. Os dois alunos mais velhos de antes o seguiram até aquele lugar. Quando viram isso, Athena decidiu deixá-lo ficar dentro. Como ele estava vestido como uma menina, ele era a irmãzinha de Athena naquele momento, então não havia motivo para se envergonhar. Mas ele ainda virou o rosto. Kyria emprestou algumas roupas para Athena, já que ela não tinha nenhuma para trocar. No entanto, mesmo sendo roupas bonitas, elas não cabiam bem em Athena na área do busto. Depois de terminarem de se trocar, Kushi olhou para eles e ficou bastante chocado ao ver Athena com a pequena camisa de Kyria. A camisa estava tão apertada que um botão se soltou e o atingiu no rosto. Isso causou um sangramento nasal nele, e Athena também teve um sangramento nasal e desmaiou. Todos voltaram para o dormitório e lá, as garotas confortaram Athena por sua condição. Mineru e Frei se sentiram aliviadas ao ver que Athena e Kyria estavam menos tensas do que estavam de manhã, mas não entenderam bem por que se sentiam assim. Finalmente, Mineru decidiu ter uma conversa com elas sobre o comportamento delas em relação a Kushi, que estava preocupado com elas. Athena respondeu que não havia nada com que se preocupar e rapidamente sugeriu uma viagem que estava pensando há algum tempo. Ela queria que Kushi convidasse Suteia para ir junto, se possível. Enquanto todos discutiam a viagem, Serine começou a agir de forma estranha. Ela subiu rapidamente as escadas, o que preocupou as garotas, especialmente Athena, que teve a ideia. No entanto, eles asseguraram a ela que o plano era perfeito e que se divertiriam muito. Mineru disse a Kushi para cumprir seu dever como supervisor e ir falar com Serine. Kushi foi até o quarto de Serine, mas como nunca havia estado lá antes, não sabia o que esperar. Quando ele abriu a porta, encontrou o quarto escuro e cheio de desordem. Serine não estava à vista. Quando ele entrou, um armário tombou, derrubando Serine sobre ele. Ele se perguntou por que ela mantinha tantas coisas em seu quarto e se ofereceu para arrumar tudo imediatamente se ela quisesse. No entanto, Serine explicou a ele que não era bagunça. Tudo aquilo era uma coleção de ferramentas que aproveitavam a tecnologia da Lua para absorver seu poder. Ele não conseguia entender bem do que ela estava falando, mas quando ela mencionou a Lua, ele se lembrou da noite em que Serine havia entrado em seu quarto e o aplaudiu. Ele havia pensado que era um sonho, mas agora sabia que não era. Ele perguntou se ela também tinha visitado o quarto de Kyria naquela noite. Ela não negou, confirmando que realmente não era um sonho. Serine sabia que ele tinha vindo para falar sobre a viagem. Ela não discordava da ideia, mas suas atividades eram limitadas ao dormitório e à escola. Ela nunca havia saído daquela área, então estava bastante ansiosa. Ela disse que o poder da Lua era forte nessa região, trazendo uma sensação de tranquilidade para a sua vida. Kushi não entendia bem, mas queria ajudá-la para que todos pudessem ir na viagem. Ele foi compartilhar tudo com todos, e todos começaram a procurar uma solução para o problema da Serina. Agora eles precisavam encontrar algo que Serine pudesse considerar uma parte dela para agir como uma zona segura, algo que ela pudesse levar na viagem e ainda se sentir em casa. Kushi teve a ideia de que talvez pudesse ser algo da Lua ou algo semelhante. Todos juntaram forças para criar uma zona segura móvel para Serine. No dia seguinte, na escola, Kushi viu Suteia indo para a escola. Ela estava tendo dificuldades por causa do sol quente e sua condição. Já era verão e o calor estava intenso. Todos estavam vestidos para o clima, e Suteia estava adorável em seu uniforme de verão. Kushi estava encantado por ela, mas rapidamente percebeu que ela estava ficando tonta. Ele pegou 2 compressas de gelo e colocou no rosto de Suteia para ajudá-la a refrescar-se. Quando chegaram à escola, Kushi convidou Suteia para se juntar ao grupo para a viagem, e ela concordou, mas ela queria supervisionar, não para se divertir.
Ela queria garantir que nada suspeito ou inapropriado acontecesse. De volta em casa, Frey havia desenhado uma roupa especial relacionada à lua. Ela foi mostrar para Serene, e era uma fantasia de cosplay da Sailor Moon. Só de imaginar Serene fazendo cosplay com ela, Frey ficou animada. No entanto, para Serene, usar um traje de cosplay em público ia contra seu senso de modéstia. Mesmo que isso tenha desapontado Frey, Serene concordou com ela. Mineru teve outra ideia. Ela havia envelhecido um potente saquê à luz da lua, que poderia ajudar Serene a sair de seu quarto e participar da viagem sem problema algum. Tudo o que Serene precisava fazer era sentir o aroma dele, e seria imediatamente tentada. Ela não conseguiria resistir. Infelizmente, Mineru acidentalmente revelou o plot armor de Frey ao saquê, e Frey ficou intoxicada, perdendo o controle de suas ações. Mineru não teve escolha a não ser lidar com a situação que havia criado. Mais tarde naquela noite, quando Kushi voltou para casa, ele encontrou Kiria e Serene praticando uma técnica de Tai Chi envolvendo Yin e Yang. Estava relacionada à imensidão do universo, e já que a lua faz parte do universo, Kiria esperava que essa prática ajudasse Serene com seu poder. No entanto, a essência de Serene estava ligada à lua, tornando o imenso poder do universo quase esmagador para ela. Ela parou de praticar e caiu no chão. Frey apareceu vestindo a fantasia de Sailor Moon que tinha para Serene, e Mineru se juntou à diversão com sua própria fantasia. Athena chegou e deu a Serene um guarda-chuva especial. No interior estava pintado para parecer a lua e as estrelas à noite. Quando Serene abriu, viu o padrão e mostrou o quanto gostou. Ela concordou em ir na viagem com todos. Depois do jantar, quando Serene se retirou para o seu quarto, Kushi rapidamente devolveu o casaco a ela. Ele o havia pego enquanto lavava roupa, e notou que algumas costuras estavam se desfazendo, então ele as consertou. Ele tinha notado que ela sempre a usava e pensou que devia trazer-lhe paz, assim como a lua. Serene estava preocupada com as costuras desfeitas, o que podia ter causado sentimentos de inquietação, já que o casaco era crucial para ela. Ela ficou feliz por ele tê-lo consertado. No dia seguinte, o grupo partiu para a viagem. Quando viram o mar à distância, ficaram animados, pensando que poderiam ir à praia. No entanto, o carro passou reto, deixando-os confusos sobre para onde estavam indo enquanto seguiam em direção às montanhas. Acontece que Athena reservou por engano um lugar no topo de uma montanha. Ela se sentiu aborrecida consigo mesma, especialmente porque o lugar parecia assombrado e pouco acolhedor. Mas como já tinham pago um depósito, não podiam mudar de local, então tiveram que ficar para a noite. Naquela noite, todos foram a uma fonte termal. Mineru perguntou a Athena por que ela teve a ideia de umas férias, já que geralmente ficava na dela. Athena explicou que queria compensar a noite em que Sudia havia passado no dormitório. Depois de algum tempo, Mineru e Frey decidiram escalar a parede para ver como Kushi estava, que estava nas águas termais sozinho, enquanto as garotas estavam juntas. Eles estavam preocupados que ele pudesse estar se sentindo sozinho, então queriam dar uma espiada nele. Quando chegaram lá, Kushi ficou nervoso com a presença repentina deles. Eles pareciam desapontados que ele não tentou espiar elas. Para acalmá-lo, elas mostraram a ele que estavam de toalha. Então ele não tinha com o que se preocupar. Elas sugeriram que todos dormissem no mesmo quarto para que Kushi não ficasse mais sozinho. Infelizmente, a toalha de Mineru escorregou, mas Athena estava lá para garantir que Kushi não visse o plot armor escondido de Mineru. Então Frey acidentalmente deixou cair a de Athena, o que meio que anulou os esforços de Athena para proteger Kushi. Vendo tudo isso, Kushi teve um sangramento nasal e desmaiou na banheira. Quando acordou, encontrou todos dormindo ao seu redor com seus plot armor expostos e achou difícil dormir. Eventualmente, ele notou Athena saindo do quarto e decidiu segui-la. Mineru o seguiu também. Como Athena estava fora há um tempo, Kushi e Mineru começaram a ficar preocupados. Eles procuraram por toda a casa, mas não conseguiram encontrá-la em lugar nenhum. O único lugar que não haviam verificado era a outra parte assustadora do local, que estava temporariamente fechada. Eles decidiram verificar a parte assustadora, e quando ambos entraram, sentiram o espaço se expandindo ao redor deles. Kushi olhou em volta e começou a se sentir um pouco assustado. Ele queria segurar a mão de Mineru, mas quando estendeu a mão, ela havia desaparecido. Agora ele estava ainda mais assustado, porque estava completamente sozinho. No entanto, Mineru voltou e segurou sua mão. Ela admitiu que também estava com medo, e ele prometeu protegê-la como supervisor do dormitório. Mas ela disse que seria ela quem iria protegê-lo como irmã mais velha, porque não estavam no dormitório no momento. Ela disse isso enquanto se inclinava para ele, fazendo-o corar. Ele correu para lavar o rosto e, no caminho, viu Athena saindo de outro quarto. Ela estava procurando o banheiro, mas não fazia ideia de onde estava. Enquanto tentavam encontrar o caminho de volta, viram uma figura branca que parecia um fantasma. Athena agarrou a mão de Kushi e o puxou para longe dali. Eles se abrigaram em outro quarto escuro e, de repente, Athena se aproximou dele lentamente, preparada para abraçá-lo. Ela disse que o protegeria. Kushi nunca esperou que Athena fosse tão ousada e ele congelou no lugar sem saber o que fazer. Nesse momento, as luzes se acenderam e Mineru entrou, perguntando a Athena por que ela estava agredindo Kushi.
Isso deixou Kushi e Athena envergonhados. Serene entrou com Mineru, revelando que ela era o fantasma que Athena e Kushi tinham visto antes. Na manhã seguinte, todos se prepararam para partir. Kushi pediu desculpas a Serene por ter pensado que ela era um fantasma na noite anterior. Frey ainda não estava satisfeito com a viagem, então todos decidiram ir à praia para se divertir e brincar. O tempo na praia foi muito divertido, e as garotas jogaram bola juntas na água. Sudia queria se juntar a elas, mas se sentiu insegura porque todos os outros tinham uma armadura de enredo mais poderosa, o que ela também desejava. Ela olhou para Kushi, que estava sentado à sombra, observando as garotas através dos binóculos. Ele disse que estava fazendo isso porque era o supervisor do dormitório delas. Mas quando Sudia olhou para ele, não pôde deixar de pensar se ele estava admirando a incrível proteção de trama delas. Quando ela olhou para si mesma e comparou sua baixa defesa de trama, sentiu que não tinha chance. Pelo jeito, Kushi provavelmente preferia uma defesa de trama com mais atributos ofensivos, como as outras garotas tinham. Kushi estava tão focado em seu dever que não percebeu quando Sudia foi para a água nadar sozinha. Alguns peixes começaram a cercá-la, e ela tentou se afastar deles. Mas um peixe travesso conseguiu entrar na armadura dela, deixando-a desconcertada e incapaz de nadar direito. Ela acabou caindo na água. Felizmente, Kushi ainda estava vigiando com seu binóculo e rapidamente percebeu quando Sudia começou a se debater. Ele correu para tentar ajudá-la, mas como não sabia nadar, pediu a Kiria para vir salvá-la. Após o incidente na água, Kushi foi verificar como Sudia estava, mas ela ficou chateada com ele, dizendo que não era da conta dele. Kiria explicou que Kushi estava muito preocupado com ela e foi o primeiro a notar que algo estava errado. Ele pulou diretamente para ajudar e quando percebeu que não sabia nadar, pediu ajuda a Kiria. Mas Kiria disse que mesmo se Kushi não tivesse pedido ajuda, ela teria feito o mesmo. Sudia ficou encantada com isso, porque percebeu que ele ainda se importava com ela, e também estava prestando atenção nela. Todos comentaram o quão surpresos ficaram ao descobrir que Kushi não sabia nadar, mas ainda achavam que ele foi útil, já que foi o primeiro a perceber, e de certa forma, ele salvou Sudia. Athena disse a ele que deveria estar orgulhoso de si mesmo por seu ato heróico, dizendo, nadar não é tudo. Nesse momento, Kushi decidiu fazer uma pausa e ir comprar algo para beber. Ele se perguntou por que de repente sentiu um calor no peito ao pensar no elogio de Athena. Ele não entendia, mas isso o incomodava. Como o tempo estava bastante quente, Kiria colocou compressas de gelo no rosto de Sudia. Essas haviam sido preparadas especificamente para Sudia, o que Kiria achou um gesto atencioso da parte de Kushi. Isso deixou Kiria um pouco com ciúmes, enquanto se perguntava como seria estar tão próxima de Kushi, e como eles eram quando estavam crescendo. Sutia pediu desculpas a Kiria por seu comportamento na noite em que ficou no dormitório e agradeceu por salvar sua vida. Rei perguntou a Sutia sobre seu longo penteado durante a estação quente, porque poderia ser desconfortável com sua condição. Sutia sussurrou timidamente algo para Kiria, e Kiria compartilhou com os outros que Sutia mantinha o cabelo longo porque a primeira paixão de Kushi foi por sua professora de pré-escola, que tinha o mesmo penteado. Ela queria atrair o que ele gostava, embora nunca tenha realmente expressado isso diretamente a ele. Rei e Minaru ficaram surpresas com a inocência e fofura de Sutia. Rei ficou tão animada que imediatamente se lançou sobre Sutia e a abraçou, o que deixou Sutia ainda mais desconfortável até desmaiar. Athena ficou preocupada e correu rapidamente para comprar uma raspadinha para ela. Enquanto Kushi estava voltando para onde todos estavam, viu Athena sendo assediada por dois caras que insistiam para que ela se juntasse a eles para nadar. Eles estavam segurando sua mão, mesmo quando ela recusava. Kushi rapidamente interveio e afastou a mão de um dos caras, dizendo que eles não deveriam forçar uma garota a uma situação em que não se sentisse à vontade. Os dois caras olharam para ele de cima a baixo e perguntaram se ele era o namorado dela. Athena disse-lhes que ele era o irmão mais novo dela e Kushi disse que era o supervisor dela. Kushi segurou a mão de Athena e a afastou dos dois caras que estavam incomodando-a. Quando estavam a uma distância segura, ele pediu desculpas rapidamente a Athena por pegar a mão dela, mas Athena não se importou muito porque Kushi era diferente dos outros garotos. Ele era como um membro da família dela, um irmão mais novo. Depois disso, eles voltaram para onde todos os outros estavam, mas Kushi ainda se sentia incomodado com o peso em seu coração. Enquanto Athena estava tomando banho mais tarde, Sutia se juntou a ela e pediu desculpas pelo seu comportamento anterior. Ela explicou que tinha ressentimento de Athena sem razão, porque acreditava que Athena nunca estava lá por Kushi quando Athena e os outros estavam com ele durante seus momentos mais sombrios. Athena compartilhou que sentia o mesmo que Sutia. Ela queria proteger Kushi, mas ele sempre acabava protegendo-a, e foram Rei e Minaru que o ajudaram com a escola. Athena revelou que a razão pela qual sugeriu a viagem foi para fazer algo por ele também. Ela viu as semelhanças entre sua situação e a de Sutia, e sem pensar, Kushi concordou imediatamente. Enquanto voltavam para casa, Sutia sentiu-se tranquila, pois não tinha nada com que se preocupar. Athena era apenas a irmã mais velha de Kushi.
Ela olhou para trás para ver Kushi, que parecia um pouco abatido enquanto ele parava e admirava o pôr do sol sobre o mar. No dia seguinte, Kushi parecia distante. Ele se assustou quando o rei o abraçou enquanto ele estava cozinhando, e ela apontou que ele estava tão distraído que a panela no fogão estava transbordando. Após o café da manhã, Athena se ofereceu para ajudar a lavar a louça, mas ele recusou sem nem olhar para ela. Rei percebeu essa mudança no humor dele e se perguntou como poderia animá-lo. Ela achou que cosplay poderia ser a melhor maneira, então levou-o a um estúdio de cosplay. No estúdio, eles se transformaram em personagens populares de jogos. Rei fez cosplay como a comandante de uma ordem de cavaleiros, e Kushi fez cosplay como um cavaleiro da mesma ordem. Os personagens deles também eram cunhados, com o irmão mais novo apaixonado pela irmã mais velha. Mas a irmã mais velha via o irmão mais novo apenas como família. No jogo deles, eles tinham que lutar entre si porque seus objetivos eram diferentes. Rei levou seu papel a sério e permaneceu no personagem, fazendo a Kushi uma série de perguntas às quais ele tinha que responder com sinceridade e sem hesitar. Enquanto lutavam, Rei perguntou o que o estava incomodando, e após um pouco de hesitação, ele finalmente contou os eventos na praia. Ele disse a ela que alguém próximo a ele tinha dito que se sentia seguro ao lado dele, como se ele fosse da família. Normalmente, Kushi ficaria feliz em ouvir que alguém se sentia seguro perto dele, mas as coisas eram completamente diferentes agora. Desde que esses sentimentos estranhos surgiram, ele sempre tentava não pensar neles. Ele queria ficar com todos e acreditava que reconhecer esses sentimentos poderia comprometer seus relacionamentos atuais. Ele não queria que todos o odiassem. Rei comparou sua situação com o personagem que ele estava fazendo cosplay e o incentivou a ser ele mesmo porque ele vinha insinuando isso desde que chegou. Mas Kushi estava mais focado em ter um lar acolhedor e uma família que se importasse com ele, como a que tinha com seus amigos no dormitório. Rei o abraçou e compartilhou seu passado com ele. Ela costumava ser direta e brusca, o que muitas vezes parecia rude e causava mal-entendidos. Então, quando veio morar no dormitório, ela escondeu seu verdadeiro eu para evitar machucá-los. Mas um dia, todos no dormitório descobriram seu verdadeiro eu e ela teve que encarar a realidade. Mesmo que houvesse discussões ou que não gostassem dela por isso, ela não fugiria de seus erros como fazia antes. Ela esperava que, ao fazer isso, pudesse até encontrar um tipo de amor diferente do que conhecia. Depois de confidenciarem um ao outro, eles voltaram para o dormitório. Hoje é o festival da Universidade Feminina, e Kushi e Sutia decidem ir ver o que todos estão fazendo. O festival está aberto a todos, incluindo meninos e crianças. Ao entrarem no festival, eles esbarram em Rei, que faz parte do comitê organizador do evento e é responsável por fornecer fantasias a alguns departamentos. Ela conhece o campus de cabo a rabo e se oferece para dar-lhes um tour para mostrar os melhores lugares. A primeira parada é uma farmácia não oficial escondida atrás da escola. Não está no mapa oficial do festival, então poucas pessoas a visitam. Minaru, a dona, vende remédios caseiros para ganhar algum dinheiro. O lugar parece um pouco duvidoso, assim como o quarto de Minaru, e não está claro se o remédio é seguro para uso. Minaru orgulhosamente mostra aos 3 visitantes suas 2 poções mais confiáveis. A primeira é um estimulante afrodisíaco, e a segunda é uma poção do amor. Ambos são proibidos na escola, mas Minaru continua a fabricá-los todos os anos. Outro membro do comitê do campus se depara com Minaru, e ela rapidamente arruma suas coisas e vai embora. Na pressa, ela acidentalmente deixa cair um frasco de remédio na bolsa de Kushi. Depois, Rei leva as 2 crianças para conferir um clube de pesquisa paranormal que afirma ter encontrado uma criatura misteriosa na escola. Eles têm investigado essa criatura, mas não descobriram como se chama ou o que faz, então apenas a chamam de lenda. Rei menciona que Serine faz parte da apresentação, mas na realidade, Serine é o ser misterioso que estão investigando. Outro membro do clube entra correndo e informa que Serine foi vista perto da barraca de refrescos. Preocupados que Serine possa ser submetida a experimentos, os 3 se apressam para salvá-la. Quando chegam ao pátio, encontram muitas garotas lá envolvidas em comportamento travesso, brincando. Kushi avista uma garrafa de um dos remédios de Minaru no chão e percebe o que pode ter acontecido. Uma garota de óculos se aproxima dele, sentindo que já o viu antes, e ele está prestes a negar quando o rei de repente coloca uma peruca nele. É a mesma peruca que ele usou uma vez quando fingiu ser uma garota no campus, deixando-o intrigado com as ações dela. Os vapores do remédio começam a se espalhar e chegam até Rei, afetando-a também. Muitas das garotas afetadas correm em direção a Kushi, mostrando um desejo intenso de aplaudi-lo. Sutia tenta intervir quando vê o assédio, mas então as garotas passam a dar atenção a ela. Naquele momento crítico, Serine aparece de repente usando óculos pretos e acessa seu poder lunar aprimorado. Ela irradia uma luz amarela brilhante que cega todos ao redor e purifica a área dos estranhos efeitos do remédio de Minaru. Todos rapidamente recuperam os sentidos, mas Serine desaba no chão devido ao cansaço. Kushi corre para o lado dela, ajudando-a a se levantar, e juntos eles vão para a enfermaria. Enquanto isso, Rei e Sutia saem para comprar comida, na esperança de que ajude Serine a se recuperar temporariamente. Enquanto estão na enfermaria, Serine diz a Kushi que somente comida não será suficiente para restaurar totalmente suas forças.
A melhor maneira para ela se recuperar completamente é através do contato direto com seu servo, o que significa uma sessão intensiva de aplausos. A mente de Kushi volta à noite em que Serene o visitou no quarto de Kiria, e ele não pode deixar de se sentir envergonhado sobre como agir perto dela, considerando que já aplaudiram antes. Sirene tranquiliza-o, dizendo que ele não é o único com quem ela tem esse tipo de contrato. Na verdade, quase todo mundo no dormitório é seu servo de uma forma ou de outra. Enquanto ela lentamente se inclina, prestes a aplaudir, Kushi de repente cai para trás em sua cadeira quando Frey e Sudia entram na sala. A atenção de Sirene rapidamente se volta para a comida que eles trouxeram, pois a lembra da galáxia